Em uma manhã comum no reino de Wu, de fora do palácio se escutava uma discussão dizendo que o príncipe Wu Yu, que foi coroado, havia cometido um ato rebelde e as ações desse príncipe arruinariam a reputação do reino de Wu. Uma mulher gritava que se o imperador precedente ainda estivesse vivo, ele com toda a certeza do mundo estaria extremamente irritado com a situação. E o príncipe, na verdade, estava morrendo de dor de cabeça. Ele acreditava que estava sonhando, mas ainda se lembrava de que no dia seguinte ele seria coroado. E alguém gritava para ele perguntando quantas vezes ele cometeria aquele mesmo erro. Quando Yu olha para sua frente, ele vê uma mulher, mas ele não se lembrava de quem é que era aquela mulher. Após muito esforço para se lembrar, ele se dá conta de que ela era uma das cônjuges favoritas de seu pai. Porém, ele tinha esquecido o nome dela e também não sabia o porquê que ela tinha aparecido na cama dele um dia antes de sua coroação. Pessoal, venho pedir humildemente a quem não é inscrito no canal para que se inscreva para estar fortalecendo. E caso gostem e quiserem uma segunda parte, comentem aí. E é claro, mete bala no like. Mas de repente o Yu toma um banho de água fria, literalmente. Quem havia dado um banho nele era um subordinado da mestra do harém cônjuge Shi, que perguntava a ele se agora finalmente ele estava acordado. Finalmente o Yu cai na real e percebe que aquilo não era um sonho, e que também aquele não era o quarto dele, e sim o salão da harmonia, onde o imperador precedente mimava as esposas dele. O que ele ainda não tinha entendido era o porquê tinha tantos ministros e príncipes ali, afinal eles não tinham permissão para estarem ali. A mestra então ordena aos subordinados dela para que tirassem aqueles dois dali, e no salão frontal do palácio Xixi do reino de Wu, o príncipe e a mulher eram jogadas no chão por um dos guardas. Enquanto os dois estavam jogados ali no chão, em frente à mestre do harém, as pessoas em volta murmuravam sobre o acontecido julgado, perguntando como um príncipe teve a capacidade de cometer uma atrocidade daquelas, e que isso era uma completa desonra. Ela, sem dó nem piedade, ordena aos guardas para que levassem aquela cônjuge suja para fora dos portões do palácio, e não satisfeita em somente expulsar a garota, ela ordena para que então executassem a garota. A mulher estava desesperada, gritando e implorando para que a perdoasse, e que ela nem sequer sabia o que tinha acontecido e também era inocente. A mestre diz que o ancestral dela, Yuan Shi, não tinha sido educado corretamente e que por isso ele era culpado. Mas as pessoas que ali estavam culpavam Yu, dizendo que ele não merecia ser coroado como príncipe e nem sequer era digno de ser o imperador do reino de Wu. Então a mestre grita ao Yu que o imperador precedente tinha acabado de bater as botas e que Wu era culpado de uma traição com uma cônjuge. E Yu, sem entender bulhufas do que estava acontecendo, perguntava à mestre se ela realmente acreditava que ele e a cônjuge dele haviam cometido adultério. A real era que o prota nem sequer sabia o nome de sua cônjuge, então como seria possível que eles tivessem cometido algum adultério? O prota sentia que os músculos de seu corpo estavam extremamente fracos, então ele acreditava que alguém tinha envenenado ele. Um dos homens que estava no julgamento grita que o Yu era um militarista sem piedade que não dava a mínima para leis e ainda era extremamente violento. Quem havia dito isso era o príncipe Hong, que completa dizendo que o Yu era obcecado por artes marciais e ainda assim ele não tinha honra como imperador. Enquanto Yu pensava que se não fosse por ele, um jovem deus guerreiro do 5º nível de artes marciais, eles ainda estariam sendo ameaçados por seus vizinhos. Então o comandante de Wu dizia que se não fosse pelo imperador precedente, aquele rapaz ali, aquele ridículo, jamais teria o título de príncipe. Afinal, aquele idiota tinha ficado com uma cônjuge de status baixo, e completa dizendo que parecia que o homem com sangue das montanhas era extremamente vulgar, e ainda conseguia ser pior que uma besta. Agora o prota finalmente tinha entendido. O príncipe Hong tinha sido roubado e castigado por ele, e o comandante de Wu tinha sido condenado e decapitado por ele. Realmente parecia que aquelas pessoas ali odiavam ele com todas as suas forças, e ainda estavam sabotando. Mas por mais que eles odiassem ele, estavam tentando sabotar ele, ainda não seriam capazes de envenená-lo, o que significava então que tinha alguém por trás de tudo isso. Extremamente irritado, o prota se levanta e grita a eles que eles tinham o sabotado, e ao ouvir isso a mestra pergunta a ele como é que ele ousava discutir estando errado, então ordena para que chamassem o imortal Hao Chan. Ele se perguntava se ela realmente estava se referindo ao protetor do reino, que tinha sido enviado dos céus para salvar o povo do sofrimento. Afinal, os imortais não se envolviam em guerra dos mortais, apenas protegia os seres bondosos e matava os demônios. Os caras ali comentavam que tinham ouvido dizer que o imortal tinha mais de 100 anos de idade, e também que parecia que até mesmo os imortais tinham sido avisados daquilo. Um deles grita para que falassem mais baixo, pois o imortal estava para chegar. Finalmente, aquele ser misterioso abre a porta com um verdadeiro estilo. Quando o imortal Hao Chan entra no palácio, todos se curvam perante a ele, inclusive a mestre. O Yu reverencia o imortal e pede justiças a ele. Afinal, ele sabia que Hao Chan era uma pessoa de muita integridade e era altamente respeitado por seu pai. Então, com toda certeza, Hao Chan poderia
poderia trazer justiça ao Yu. Logo a mestre reverencia o Imortal e pede para ele que punisse o pecador. O Imortal logo responde que o que tinha acontecido ali já havia sido analisado, e por isso o reino não deveria ser governado por um homem autoritário que perturbava a ordem. Ao ouvir isso, o Prota fica completamente surpreso e sem palavras. O Imortal completa dizendo que o Yu era um homem com comportamento antiético, e ele tinha recebido ordens diretas dos céus para que retirasse o Yu do trono. E acrescenta dizendo ao Yu que a partir daquele dia o treinamento de artes marciais dele seria abolido, e ele seria enviado ao exército. O Prota não conseguia entender como aquilo poderia estar acontecendo, como o grande imortal Hao-Chan poderia puni-lo sem que fizesse nenhuma pergunta sequer. O Wu tinha entendido já, ele era invencível no reino de Wu, e somente o imortal Hao-Chan poderia suprimi-lo. Então o Prota supõe que parecia que tudo aquilo tinha sido planejado por eles, e o grande imortal na verdade estava por trás de tudo aquilo. Logo o imortal olha seriamente para o Yu no chão e pergunta ao rapaz se ele tinha alguma pergunta ou algo para acrescentar. O Prota então responde que em sua vida toda ele havia vivido sem pavores ou arrependimentos, mas agora os imortais queriam destruir, então ele não tinha mais nada a dizer. E ele refletia que o protetor imortal que parecia estar representando os desejos dos céus, na verdade não passava de um homem malicioso e impiedoso. Um dos homens que estava presenciando o julgamento grita ao Yu como é que ele ousava ser tão descuidado daquela forma frente a frente com o grande imortal Hao-Chan. O imortal diz que já que era daquela forma, ele daria ao Yu o pó de divisão de almas, que cortaria os seus meridianos e anularia sua cultivação. Os guardas então não perdem tempo e seguram o Yu e jogam o pó goela abaixo do rapaz. Enquanto tudo isso acontecia, ele refletia que ele era o mortal mais poderoso do país, porém ele não poderia competir contra um imortal superior. Após ingerir o pó, tudo que o imortal tinha dito começa a acontecer, e então 10 anos de trabalho intenso e sofrido haviam sido jogados completamente no lixo. Enquanto tudo aquilo estava acontecendo, o Yu estava aprisionado em uma gaiola sendo enviado para o exército, e sua irmã Wu, ao ver aquilo, começa a perseguir os cavalos que o carregavam, e gritava perguntando como foi que aquilo tinha acontecido. Ele responde a ela dizendo que agora não havia nada que ele pudesse fazer, pois os céus queriam o matar, e ela responde que não entendia, porém acreditava nele. Ele se despede dela dizendo para que ela ficasse tranquila, pois estava tudo bem, ele estava morrendo, mas com a consciência limpa, afinal era de se esperar de um mundo tão injusto. O Prota então olha nos olhos de sua irmã e diz a ela que na próxima vida ele tinha certeza de que seria o irmão dela novamente. A garota cai ao chão totalmente desesperada, sem acreditar no que estava acontecendo com seu mano. 2 horas depois, lá estava o Yu a caminho do exército com os guardas no meio da neve. Tremendo de frio, o Prota se perguntava se dessa vez seria realmente o fim dele. E aos suspiros, ele faz uma promessa a Hao-Chan, o imortal, e a concubina Shi, e que se um dia ele morrer e renascer, ele fará com que aqueles dois miseráveis pagassem caro pelo que fizeram a ele. E de repente, algo surpreende os guardas que estavam carregando o Yu. Agora eles teriam que reportar ao chefe que o Yu tinha morrido. Os guardas se aproximam do corpo do Prota para ter certeza de que ele tinha morrido mesmo. E como ele realmente estava morto, os guardas tinham que desfazer do corpo dele, então jogam a carcaça do coitado de uma montanha de neve. E após ser jogado para baixo do penhasco, o colar que estava no pescoço de Yu começa a brilhar. E então algo estranho começa a acontecer também. E na frente do nosso querido Prota, um portal celestial aparece, e ele se perguntava por que aquilo estava ali. Mas algo mais bizarro ainda do que aquilo que estava acontecendo começa a dar até dor de cabeça no Prota. Até que por fim o Prota se dá conta de que aquele na verdade era o primeiro nível do corpo dourado. Mas um tipo de monstro bizarro aparece na frente do Prota, deixando o garoto extremamente assustado. O monstro revela ao Prota que ele era o Buda Celestial, o grande sábio do Palácio Celestial, e revela ao Yu que ele possui um destino, e pede para que o Prota passasse os seus ensinamentos e então lutasse contra os céus e destruísse a terra. Enquanto isso, ajoelhada, a concubina agradeceu ao mestre imortal pelo que ele tinha feito com o Yu, e de uma forma sinistra, ele olha para ela e começa a dizer que ela era discípula dele, e diz a ela que para um cultivador a morte de um príncipe era um assunto extremamente horrível. Então o imortal Hao-Chan finaliza dizendo que no dia seguinte ele irá dar a ordem para que Yuan Hao tome o trono. A concubina estava extremamente feliz, então agradece ao mestre novamente, dizendo ajoelhada que ela serviria a ele com toda a sua força vital. Hao-Chan responde que Yuan Hao era a família dele, e mesmo que ele não possuísse talento para ser um cultivador, ele, o grande mortal, não poderia deixar com que Yuan Hao vivesse uma vida miserável. Sem graça, a concubina diz ao mestre que o Yu era extremamente poderoso, e mesmo que ele tenha sido enviado para o exército, ela morria de medo que o Yu retornasse. Então o imortal responde para ela que não se preocupasse, pois ele tinha mandado o Wan Kang interromper a transferência de Yu e matá-lo. Então, olhando nos olhos da mulher, o grande mortal diz a ela que com toda a certeza do mundo, o Yu iria morrer. Afinal, o grande mortal sempre terminava os seus trabalhos. E ela, toda sem graça, responde que já que ela possuía a ajuda do mestre, ela realmente ficava tranquila. E após isso, lá onde o Yu estava, jogado no pé da montanha, o Prota abre seus olhos novamente e se perguntava se ele realmente estava vivo. Ele se dá conta que o efeito
quebrador de almas também havia se disperso e sumido. Era realmente uma pena que o treinamento dele de artes marciais do quinto céu e tudo pelo que ele tinha suado e lutado para conquistar tivesse sido em vão talvez. Agora tudo que ele tinha feito, todo esforço e tudo que ele tinha conquistado durante tantos anos fora destruído pelo imortal. Então ele pensa naquele suposto pesadelo que ele teve e se perguntava sobre o que significava aquela barra de ferro. Logo vem à mente dele que quando ele tinha 5 anos a sua mãe havia falecido e ele acabou ficando sozinho. Após isso, um velho ia na janela dele todas as noites para lhe contar algumas histórias. Ele sempre teve a curiosidade de ver o velho, mas sempre que ele saía para fora do quarto, o velho desaparecia. E após um ano ele tinha vindo e presenteado o Prota com uma barra de ferro. O velho pedia para a criança manter a barra com ele, pois aquela barra manteria ele vivo. Ele percebe que a barra de ferro havia desaparecido e se perguntava se o velho era o sábio Kei-chan do sonho. Mas não adiantava pensar nisso agora. O que ele precisava era cultivar o corpo Vajra da imortalidade primeiro. A primeira camada do primeiro nível do corpo de Vajra seria a carne forjada de Vajra, e o Kei Huagai irá para a porta das nuvens e depois para o Dantian. E após muito tempo cultivando, o nosso Prota então vai testar como estavam suas atuais habilidades, mas ele ainda precisava cultivar muito mais. E depois de muito, mas muito tempo mesmo de treino intenso, o Prota finalmente tinha conquistado o primeiro estágio das artes marciais. Ele achava aquilo incrível, afinal a sua atual força era equivalente a de 3 cavalos de guerra, e também já era 3 vezes maior que a força do primeiro marcial celestial. E para ficar ainda melhor, os seus músculos estavam muito fortes, e sua recuperação estava ótima. Aquela técnica era realmente sensacional. E após atingir todo aquele nível de poder, o Prota agora precisava finalmente partir para o estágio 2, o tendão de Vajra. Então o Prota continuou intensificando seu treino por vários e vários dias, e após 7 dias a segunda camada tinha sido finalmente completada, e o Prota desfrutava do seu poder agora. O corpo de Vajra era realmente incrível, e agora a força do Prota era 5 vezes maior do que a de um artista marcial padrão, e isso não era nada mal. Agora o Yu possuía o poder de 10 cavalos de guerra, e o seu poder total era quase o mesmo de artistas marciais de nível 4. De repente o Prota começa a sentir um cheiro estranho e se perguntava que cheiro era aquele. Algo parecia estar à espreita na mata. Era um tipo de demônio na forma de uma serpente gigante que estava afrontando o Prota. Então a serpente gigante se transforma em uma linda mulher e diz ao Yu que fazia tempo que eles não se viam, e finalmente estavam frente a frente de novo. Ele aponta para ela dizendo que ela era uma discípula do imortal One King e que o protetor do reino tinha feito um demônio cobra, e agora ele entendia o porquê milhares de pessoas desapareceram da capital nos últimos anos. Ela responde a ele que ele tinha feito um bom trabalho e que se ela não tivesse que usar o corpo dele para dar uma explicação ao mestre dela, ele teria conseguido fingir a morte dele com sucesso. Mas nada amedrontado, o Prota pergunta à garota cobra se ela realmente acreditava que seria capaz de derrotar ele sozinha. Ela responde que no passado ele era o artista marcial mais forte do Reino Wu, o único no quinto céu das artes marciais, e ela era mais fraca e tinha muito medo dele. Mas agora ele tinha sido atingido pelo poder do quebrador de almas, então o que ele poderia fazer contra ela? A garota então pula para cima do Prota e grita que irá deixar o corpo dele e levar apenas a cabeça dele. Lá ele. Então o Prota pergunta à garota se ela realmente não levava ele a sério, e na verdade ele simplesmente queria que ela o subestimasse. A garota demônio então tenta golpear o Prota, mas ele consegue desviar do golpe dela com extrema facilidade. Ele enfim revida, metendo um porradão no estômago da garota. Com a força do golpe de Yu, a garota demônio é arremessada para longe. Caída no chão, ela grita que aquilo era impossível e que ele tinha sido atingido pelo quebrador de almas, então como é que ele estava tão forte? Enquanto isso, o Prota refletia que, de acordo com o que ela acabou de falar, ela estava no nível 4 de artes marciais, e com o físico de cobra, provavelmente ela era a segunda mais forte do reino. Então, para que ele não corresse riscos, ele precisava matá-la enquanto ela ainda estava ferida e atordoada no chão. E com mais um golpe, ele acaba arremessando ela contra uma árvore. E toda ferida, a garota perguntava por que o quebrador de almas não tinha funcionado, mas quando o Yu estava prestes a acertá-la com mais um golpe, ela se transforma novamente na serpente colossal e dizia que agora ela iria devorá-lo. Mas para surpresa da garota demônio, ele sobe em cima da cabeça dela, desviando do ataque, e com uma simples pedra, o Yu golpeia ela várias e várias vezes, até que ela começa a implorar para que o Prota não matasse ela e poupasse a sua vida. Mas sem dó nem piedade, ele responde a ela que tudo que ele faria agora seria acabar com a raça dela. Ela, implorando para ele não matá-la, diz a ele que tinha um segredo sobre a morte de seu pai, mas na verdade isso tudo fazia parte de um plano dela para distrair o Prota. Toda bagaçada então no chão, ela diz ao Yu que o mestre dela e a garota tinham matado o pai dele, mas ao ouvir aquilo, o Prota fica em choque e pergunta a ela se aquilo era realmente verdade. Só agora tinha caído a ficha dele do porquê o pai dele havia morrido de velhice, mesmo sendo tão jovem. Ela completa dizendo que para matar o pai de Wu de forma limpa, o mestre usou algumas pílulas, e esses venenos tinham sido colocados na comida do pai dele pela moça. E ao ver isso, o Prota começa a sentir um ódio extremo vindo de seu coração imbatível. E na verdade, esse era o plano da garota mesmo. Ela manda o Prota para longe com seu golpe e ainda zomba do rapaz dizendo que ele tinha sido enganado. E enquanto caía do penhasco em direção à água, o Prota refletia sobre a enrascada que ele estava agora. A garota dizia que aquilo tinha sido por pouco, e ainda bem que ela tinha um rio para escapar. Ela não tinha o matado, mas tinha terminado o que ela precisava fazer. De repente, ele acorda em um lugar muito estranho, e esse lugar tinha uma aura extremamente forte. Do nada, quando ele olha para frente, havia um velho dizendo para ele que o Yu tinha finalmente acordado.
acordado. Instantaneamente, o Prota reconhece a voz do velho. Era a mesma voz do velho que tinha dado a barra de ferro para ele. O Prota não perde tempo e pergunta ao velho se era ele quem tinha visitado ele há 10 anos atrás. Mas o velho responde que isso era praticamente impossível, pois ele estava na montanha por mais de 80 anos e nunca tinha saído de lá. Então, realmente não tinha como isso ser verdade. O Yu então pergunta ao velho onde é que eles estavam afinal. E o velho responde que eles estavam no portão imortal. Ao ouvir aquilo, o Prota fica extremamente surpreso e assustado. O cara nem conseguia acreditar no que tinha acabado de ouvir. O velho começa a explicar para o Yu sobre a seita dos cultivadores imortais Xiamen. Porém, o Prota sabia que os imortais geralmente não interfeririam nos assuntos do mundo. Por isso então, poucas pessoas os conheciam. O Yu se apresenta para o velho e agradece ao senhor por ter salvo sua vida e pergunta a ele o nome dele. O velho responde que o nome dele era São Wodao, mas não tinha sido ele quem salvou o Prota. Ele diz que quem salvou o Prota foi o professor-chefe que trouxera ele até ali. O Prota então pergunta ao velho se agora ele poderia sair dali, mas Sun responde que ele ainda precisava tomar a sopa ginseng. O garoto obedece e manda ver na sopa, mas como esperado do Xiamen, o sabor da sopa era simplesmente extraordinário. Assim que o Yu termina de tomar a sopa, o velho sai pela porta e pede para que o garoto o acompanhasse. Ao passar pela porta, Yu se depara com a seita da espada Tongchan e o rapaz acha aquela vista deslumbrante. Ele estava muito impressionado mesmo e pensava que aquilo realmente parecia até uma terra das fadas. O que ele não estava esperando é que realmente existia uma terra das fadas naquele mundo. Song Wodao explica a ele que muito do taoísmo da seita imortal era relacionado com espadas, por isso que possuía o nome da escola das espadas Tongchan. E o Prota, ainda impressionado, acha até mesmo o nome da seita incrível. Song Wodao então entrega a ele uma muda de roupas para que o Yu pudesse se trocar. Ele pede para que o garoto troque as roupas e siga ele até as montanhas. E completa dizendo ao Prota que ele contará sobre o Xingmen durante o caminho. Então o garoto corre para trocar de roupa. Logo o velho conta que o mais forte da seita da espada Tongchan era o professor, o lendário imortal Jindan. E acrescenta dizendo que depois do lendário vinham os anciões, depois os discípulos principais e por último os demais discípulos. Mas era uma diferença gigantesca entre as forças dos discípulos principais e dos demais. Porém, a maioria deles estavam nas montanhas vivendo normalmente, alimentando bestas espirituais e limpando palácios. Wodao explica que tudo era eles quem faziam e que tinham centenas de serventes para cada discípulo principal e 10 para os demais discípulos. Porém, esses serventes não podiam sair sem permissão, a não ser que eles alcançassem o 6º nível do treinamento do corpo imortal, antes mesmo dos 15 anos. No 6º nível de artes marciais, eles possuíam a oportunidade de passar na prova e então se tornarem um discípulo. Com isso, é claro que eles então não precisariam mais ser um servente, então poderiam começar a cultivar a imortalidade. O velho completa dizendo que era uma pena que ele quase tinha conseguido. Ele realmente tinha chegado bem perto de conseguir. O Prota então revela que atualmente ele tinha 15 anos e em 2 meses ele teria 16. E era uma pena se ele não tivesse Duan Shan-san. Ele teria conseguido pisar no 6º nível em apenas alguns dias. Duan Shan-san nada mais é do que um tipo de veneno ou doença que a pessoa possui. O velho diz ao Prota para que ele se lembre que, como servente, a principal regra era de nunca desrespeitar os imortais, e não importava se ele era discípulo ou apenas servente, a punição por isso seria a morte. E o Prota diz a Song Wodao que não precisava se preocupar, pois ele sempre se lembraria disso. Wodao pede para o Yu que abaixasse a cabeça rápido, pois aquela ali era a Su Yanli Shangxian, a mestre do pico Yanli. Ela era discípula direta do professor e possuía uma reputação extremamente alta. O velho informa que o garoto tinha levado sorte de que ninguém viu que ele não tinha baixado a cabeça, pois senão ele já teria morrido. Enquanto subiam uma escadaria, o Prota pergunta ao tio Sam quando seria a próxima prova de servente e o velho responde que aconteceria em apenas 2 meses. Finalmente, lá estavam eles, e o Jardim das Bestas Fadas estava em frente aos olhos do Prota, e a tarefa dos dois agora era cuidar das bestas. Zhao Xuan, chefe dos serventes, perguntava a Song Wodao quem era aquele rapaz que o acompanhava. Enquanto o velho apresentava o garoto ao chefe dos serventes, o chefe refletia que aquele garoto em sua frente era quem Shangshan tinha pego. Então ele deveria ser bem poderoso, considerando que ele tinha sobrevivido ao rio Bebo. Então o chefe precisava mesmo descobrir os detalhes sobre esse novato. O cara arregaça as mangas e pede para que o Yu mostre a ele do que era capaz de fazer. E o garoto e o velhote também ficam extremamente assustados com a reação do chefe dos serventes. O velho tenta explicar que o corpo do garoto ainda era muito fraco, e Zhao Shan já estava no 4º nível do corpo imortal. Nem tinha como o garoto ser oponente dele. Zhao não gosta muito e diz que tinha perdido a vontade, mas que se o Yu falhasse em qualquer coisa, seria então o fim dele. Mas Wodao pede para que ele fique de boa, pois se o Wu falhasse, Sam compensaria por isso. Zhao Shan então grita pedindo para que todos ouvissem ele. Sang-Chan havia dito que cuidaria daquelas coisas e se houvesse um acidente a culpa seria dela. Um dos imortais dizia de cima de uma ave que estava ali para ver a irmã Senion Suto aprender o caminho da imortalidade e pergunta a uma garota que também estava ali se ela tinha com ela algum presente de boas-vindas. Mas ela só rebate a pergunta do rapaz perguntando se ele acreditava que aquilo que ele estava fazendo compensaria pela porcaria de treino que ele tinha feito recentemente. Porém o cara simplesmente começa a rir e a garota também. Ao percebê-los ali,
ali, o Dao pede para que Yu não olhasse diretamente para os imortais, e o garoto agradece ao velhote pelo lembrete. Enquanto os imortais passavam por eles, o Yu fica de cabeça baixa, refletindo que se não fosse pelo veneno que deram a ele, com certeza ele conseguiria estar ali junto com os imortais. Mais tarde, o velhote estava sentado sob uma sombra para pegar um fôlego, e o garoto estava trabalhando também. De repente, um dos imortais, Situjin, chega gritando por seu bicho, e ao ver o animal naquela situação, o cara começa a procurar um culpado. Então o discípulo, extremamente irritado, chega ao chefe dos serventes e pergunta quem é que estava ali com o bicho dele. Zhao Shan vê uma oportunidade de ferrar o garoto novo e aponta o dedo para ele, acusando o coitado. O garoto até tenta se explicar desesperadamente, dizendo que não tinha sido ele, mas o imortal só queria punir alguém, e com um tipo de chicote ele manda o garoto ir para as cucuias, e parte para cima do coitado com fúria. Então ele acerta uma chibatada bem na boca do estômago do garoto, e com o garoto caído no chão ele pergunta ao coitado como é que o inferior como ele ousava machucar o seu bicho. O velho imediatamente se põe na frente do garoto e pede para que Shan Shan poupasse o coitado e punisse ele no lugar. Mas o Yu não podia aceitar aquilo, então mesmo ferido ele se levanta e diz que se tem alguém que tinha feito, alguém então era culpado, e nada mais importava, tomando a frente do velho. O discípulo com um olhar maquiavélico diz ao Yu que ele tinha coragem, e que ele odiava os que além de serem incompetentes ainda por cima eram medrosos, e a imortal de trás dele gritava que aquele servente merecia morrer, pois se ele não fosse castigado os outros deixariam de obedecer às ordens, então ele serviria como um belo exemplo. Situjin diz que a garota estava certa, então novamente ele dá outra chibatada em Yu, mandando o garoto para longe, e com uma outra chibatada ainda mais forte, ele manda o garoto para bem mais longe, dizendo que agora era a hora de ensinar uma lição para o coitado. Todo aquele caos tinha causado uma completa destruição na floresta com o arremesso de Yu. A mulher termina dizendo que ele provavelmente já estava morto, e pede para que Situ se retirasse, e o discípulo concorda com ela novamente, dizendo que era melhor que aquele cara realmente estivesse morto. Mas lá na floresta o nosso prota ainda estava vivo, todo bagaçado, mas vivo. Ele sabia que em 2 meses, ele se juntaria ao Xiamen, que se vingaria por toda a humilhação que ele tinha sofrido agora, e Zhao Xuan, que tinha incriminado ele, sofreria bem mais do que os outros. O velho chega correndo e diz ao garoto que sabia que ele estava com ódio de todos, mas que um mortal não tem condições de lutar contra o imortal, e pede para que o garoto prometa que não tentaria isso. O Yu responde que não conseguiria esquecer o que tinha acontecido agora, e pergunta ao velho por que é que ele era tão amigável com ele. Porém o velho responde que não tinha um motivo exato, ele sempre tinha sido assim, e como o Yu ainda era jovem, talvez ele conseguisse viver uma vida normal sem sofrer bullying como ele tem sofrido. Em pensamentos, o garoto pedia perdão ao Son Wodao, mas ele não poderia prometer aquilo, já que ele tinha o corpo invencível de Vajra, ele irá definitivamente se tornar um Xiamen e se vingar daquele dia. 10 dias depois do acontecido, na calada da noite, o prota estava treinando novamente, e ele pensava que em 10 dias ele não estava muito longe do nível 3, do corpo invencível de Vajra. Logo, ele conseguiria ter o osso da chama de Vajra, mas enquanto Yu treinava, ele sente alguém observando ele do meio da floresta. A verdade é que ele estava tão imerso em seu treinamento que tinha se esquecido de prestar atenção nos seus arredores. Era Zhao Xuan, que chega ofendendo o garoto de bastardo e gritando que ele tinha muita sorte. Sorte do quê, mano? De ser humilhado? Enfim, tinha alguns outros serventes junto com Zhao Xuan, e um deles dizia que o velho Wodao havia dito que o Yu tinha morrido, mas ele realmente estava vivo. O cara maquiavélico pergunta ao Yu que tesouro é que ele tinha ganhado, e pergunta também se o tesouro se tratava do livro secreto ou a pílula. Então ele ordena para que o Yu mostre a ele, ou então ele morreria. Porém o garoto apenas responde que não tinha nada para dar a Zhao Xuan. Ele analisava que Zhao realmente estava no 4º nível do treinamento do corpo imortal, e isso era quase o dobro da força dele, então seria bem difícil vencer essa luta. Um dos serventes grita a Zhao que o Yu era muito teimoso, então eles teriam que fazer aquilo da maneira difícil, e completa pedindo ao chefe Zhao para que dê uma chance a eles de fazerem um serviço de mérito, então esmagar todos os dentes de Yu quando ele finalmente respondesse.